Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcados e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesse tempo todo que vocês têm de caminhada na Igreja Católica, ou seja, tem a consciência, né, do que é ser um batizado, do que é ser um cristão católico, você alguma vez na sua vida, você já conseguiu trazer alguém para a igreja? A começar pelos da sua casa, por exemplo. Você já conseguiu fazer isso alguma vez? Trazer algum amigo, alguém que estivesse com dificuldade, por exemplo, alguém que estivesse sem um norte na vida? Você alguma vez já teve atenção à palavra do Senhor e lançou as redes? Você já fisgou alguém, por exemplo? Na sua vida toda de católico, por exemplo, de cristão, você já fisgou alguém para a igreja? Alguém que você falou assim: Padre, como aquele fulano, aquela fulana estava precisando de Deus, e eu consegui ser canal de salvação. Eu consegui intervir na vida dela e trazê-la para a igreja, por exemplo. Eu consegui fazer isso graças ao Espírito Santo, Padre. E você conseguiu já alguma vez isso? Trazer alguém, entre aspas, converter alguém, lançar as redes para trazer para a grande barca? Vocês sabem que o evangelho de hoje, ele é muito ilustrativo, né? Vai dizer que o Senhor, ele tinha 2 barcas na margem do lago de Genezaré, estavam paradas. Quantas vidas estão aí paradas? Porque não tem Cristo e a sua luz. Ele pede para entrar numa das barcas onde estava Simão Pedro. Vocês sabem que a barca de Cristo foi alicerçada sobre Simão Pedro. Então essa barca que nosso Senhor entra hoje é a igreja. Ele se faz presente na igreja. E ele começa a falar: Pedro, então joga mais para a direita. Aí Pedro falou assim: Senhor,
mas nós estamos tentando fisgar peixes e não conseguimos. Mas em atenção à tua palavra, ou seja, ao teu ensinamento, nós vamos fazer. Como é que você vai conseguir fisgar irmãos para a igreja? Primeiramente, estando atentos à palavra. Segundo, onde é que nós ouvimos a palavra? Na missa, na igreja. Você só vai conseguir trazer um irmão para a vida de igreja, para a vida da confissão, para a vida da comunhão, para a vida da catequese, se você tiver uma vida dentro da barca de Cristo. Porque se você não tiver, vai ser pérolas jogadas. Com que moral a gente vai pregar um evangelho que a gente não vive? Com que moral você vai anunciar um Cristo que liberta do pecado, que liberta das prisões, das algemas, se nós estamos aprisionados, se nós estamos algemados? Com que moral a gente vai cobrar uma vida reta da pessoa se a gente não vive? Com que moral você vai pedir para os seus filhos virem à missa se você não vem? Com que moral você vai pedir para o seu filho fazer uma catequese, uma crisma, seja o que for, se a gente não é crismado? Entenderam? Onde é que os santos, nesse ponto, eles triunfavam? Porque eles tinham uma vida coesa ao Evangelho. Eles tinham uma vida coerente àquilo que nosso Senhor pregava. Se a gente não leva uma vida como nosso Senhor deseja, nós não vamos não vamos ser capazes nem sequer de fazer um convite para vir à missa. Nós não seremos capazes nem sequer de ousar de ler a palavra com entonação, ou seja, com o que for para o irmão. Nós não seremos capazes. Vocês perceberam que na vida dos santos, por exemplo, como é que eles arrastavam multidões? Pela presença. Eles sentiam nos santos uma força extraordinária. Tudo bem, alguns santos faziam milagres, ok. Outros não faziam. E convenciam mesmo assim. E convertiam as pessoas mesmo assim. Por que a gente não consegue? Nem os da nossa casa. Nem os da nossa casa a gente consegue trazer para a igreja. Ou seja, filhos, ou o marido vem, a mulher não vem, ou a mulher vem, o marido não vem, ou a mulher e o esposo vêm e os filhos não frequentam a igreja. É uma batalha dentro de casa para trazer um filho para a missa, para trazer o filho para a catequese, para trazer o filho para a confissão. O que nos falta, eu vos pergunto? O que falta você e o padre mudarmos para que esse evangelho torne-se vivo na vida do outro? Será que não está faltando nós termos realmente uma vida santa? Primeiro, uma vida de oração. Porque a gente não adianta, se a gente não reza, a gente tomba. Se a gente não tem uma vida de oração todos os dias, mas olha, uma vida de oração realmente verídica. Não para que os outros possam ver, mas uma vida de oração que nos cause uma transformação. O que adianta rezar e não mudar de vida? O que adianta rezar e tratar o outro mal? O que adianta rezar e passar rasteira no irmão? O que adianta rezar e meter a língua no irmão? Então, será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos atentos à palavra do Senhor? Nós estamos na barca? Olha, a pergunta agora é essa: nós realmente estamos na barca de Pedro? O que você acha? Você faz parte da barca petrina, verdadeiramente falando? Como tem sido a sua postura como discípulo da barca petrina? Quando nosso Senhor pede, você faz? Ou a gente quer uma religião de conveniência, que eu só pego aquilo que gosto, aquilo que eu não concordo eu não faço? Já perceberam como é que muitos de nós somos? Queremos uma religião de conveniência, em que a religião faça a minha vontade e não eu faça a vontade do Senhor. Queremos um Deus que faça todo momento os nossos caprichos. Agora, a gente não pode fazer a vontade dele porque causa renúncia, causa dor e sofrimento. Mas qual é o caminho para o céu? Não é a porta estreita? Não é a porta estreita? E muitas vezes a gente quer o quê? Conveniência espiritual. Ah não, hoje eu estou cansado, eu não vou rezar. Eu tenho todo o direito de não rezar. Depois vem o capeta e arrebenta com você e comigo. Pelo menos comigo é assim. Se eu fico às vezes algum dia, alguma oração um pouco mais fraca, chapuletada depois. Porque eu sei o que é uma vida sem oração. Eu sei o que é uma vida sem a comunhão. Eu sei o que é uma vida sem a missa de domingo que nos preenche, que nos eleva.
Então que hoje nós possamos entender isso. Se nós não estivermos atentos à barca de Pedro e à palavra do Senhor, nós não vamos fisgar aqueles que nós amamos. Não adianta. Se o outro não tiver uma experiência de Cristo através de você, ele não vai vir à missa. Você vai falar, vai implorar, e ele não adianta, porque ele não vai entender quem é Cristo. Então, se você não conseguir dar esse testemunho do nosso Senhor, quem é que vai dar, gente? Quem é que vai dar? Será que as pedras vão ter que gritar? Peçam hoje, nessa Eucaristia, que nosso Senhor te ajude e me ajude e nos ajude a sermos Pedro, a não termos medo de avançarmos, parar de medo de fazer as coisas do alto, parar de medo de não anunciar Cristo. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de fazer isso da Igreja Católica perante os outros. Eu tenho vergonha de defendê-la. Por que a gente defende tantas coisas e não defende a nossa igreja? Percebem por que a gente não consegue trazer os outros? Se você e eu conseguirmos, a partir de hoje, sermos verdadeiros Pedros, e não tivermos medo de lançar as redes, não para as águas rasas, porque os grandes peixes estão em alto mar. Nosso Senhor já tem os peixes pequenos. Ele quer de você e de mim que nós alcancemos os peixes grandes. Mas para que nós possamos alcançar os peixes grandes, nós temos que dar braçadas grandes na barca de Pedro. Que nosso Senhor nos ajude nessa missa a não termos mais o medo, a vergonha de anunciar o seu amor. Se eu perguntar para vocês aqui, por exemplo, se alguma vez na vida de vocês Deus já realizou alguma obra, algum milagre, algum portento, algum prodígio, eu tenho certeza que alguém vai falar para mim assim: padre, sim, padre, naquela época ele fez isso, padre, ele fez aquilo. E por que você não anuncia isso para o teu irmão que está nas trevas? Por que você não fala das maravilhas que Deus fez na sua vida? Por que você não anuncia com alegria, com entusiasmo? Deus existe, Deus é vivo e caminha com o seu povo e quer nos resgatar do pecado e da morte. Por que a gente tem medo de abrir a boca no trabalho para falar de Deus, por exemplo? Vocês estão percebendo que muitas vezes nós temos medo porque parece que o mundo está se fechando, né? Já perceberam que o cerco está se fechando contra a igreja? Vai chegar uma época, vai dizer o Papa Bento XVI, que Cristo começou com 12 e vai terminar com 12.